Vai subindo a construção, o espigão. Vai subindo a construção. Tan, tan. Vai subindo a construção, o espigão. Vai subindo a construção. Em 9 de agosto de 1982, a Globo tinha programado o início da reprise da novela O Espigão, exibida originalmente em 1974, no horário das 22 horas. Essa reprise seria às 22h15. No entanto, não rolou. Era uma ideia da Globo para compensar a liberação, a demora da liberação e a dificuldade de liberação da minissérie Bandidos da Falange, que acabou sendo liberada em 1983, no início de 1983. No entanto, esse compacto de O Espigão, que aliás outras novelas estavam sendo reprisadas nesse horário, nesse mesmo horário, né, novelas das 8, né, Pecado Capital, O Astro, posteriormente tivemos Dancing Days, posteriormente a essa data, né, entre outubro e novembro, e outras tantas, mas O Espigão não rolou. Creditou-se muito à censura, ao trabalho da censura, a demora da censura com Bandidos da Falange. Realmente isso é uma verdade, mas também é o aspecto das construtoras, da pressão das construtoras, já que isso tinha acontecido em 1974 e voltou a acontecer em 1982. Aliás, o Espigão teve um tratamento diferenciado, essa reprise teve um tratamento diferenciado. A abertura foi refeita, né? A abertura foi refeita, inclusive essa abertura circula no YouTube. Aliás, ela veio à luz por causa do Memória Globo, inclusive. Algo que aconteceu inclusive com a reprise de Irmãos Coragem, no TV Mulher, que teve uma nova abertura que foi exibida em 1990 também, quando da reprise do festival 25 anos da Globo. E além disso, a trilha sonora da novela também foi colocada para venda, assim como a de Irmãos Coragem. Mas, se a de Irmãos Coragem rolou, essa reprise não rolou. E eu queria, antes de mostrar uma raridade, a raridade que esse vídeo se propõe, gostaria de mostrar para vocês como é que a programação de dois jornais tratou essa semana aí do Espigão, né, dessa polêmica. Primeiro, na Folha de São Paulo. No dia 9 de agosto consta, normalmente, a estreia, né? E aí tudo bem. E, incrivelmente repete a dose no dia seguinte, em 10 de agosto. Algum erro, né? Certamente. Só em 11 de agosto aparece a minissérie que a Globo colocou no ar, chamada Jim Jones, o Pastor do Diabo. São 2 telefilmes no tamanho de 1h30. Pelo que parece, a Globo passou isso aí em 4 ou 5 partes. Eu vou dizer pelo que parece, já vou entender por quê. Em 12 de agosto, por um milagre, aparece na programação de novo o Espigão, na quinta-feira, né, como anúncio. E em 13 de agosto volta a aparecer a minissérie sobre o Jim Jones. Jim Jones, para quem não lembra, é aquele pastor que morreu em 1978 e levou com ele, infelizmente, pelo fanatismo e tal. Lá na Guiana morreu um monte de gente. Já no Globo, né, eles fizeram um box, inclusive, porque a programação do Globo, a programação da Rede Globo no Jornal Globo era muito mais detalhada que nos outros jornais, obviamente. E havia um box sobre as estreias, né, daquela segunda-feira, inclusive uma delas, né, As Três Marias, também estreou no Vale a Pena Ver de Novo no mesmo dia. Consta lá, naturalmente, a estreia, né, do compacto do Espigão. Já em 10 de agosto, a programação coloca lá Bandidos da Falange, com a observação embaixo, aguardando liberação da censura. Vocês estão vendo aí. No dia 11, aparece o Jim Jones, seria a minissérie do Jim Jones, mas como segundo capítulo. Aí fica a dúvida, esse capítulo foi ao ar na segunda ou na terça? Teoricamente na segunda, mas e na terça? Enfim, dia 12 de agosto, a minissérie Jim Jones, como terceiro capítulo. E em 13 de agosto, sexta-feira, Jim Jones é indicado apenas, sem qualquer capítulo. E agora vamos à raridade, que é um trecho, infelizmente é um trecho, só não tem a vinheta, não tem a chamada toda, melhor dizendo, dessa chamada, a chamada de estreia. É a chamada de estreia desse compacto de O Espigão, que infelizmente não foi ao ar. Gravada em 8 de agosto, na noite de 8 de agosto, num dos intervalos do Domingo Maior. Os intervalos estavam cortados, mas felizmente, acidentalmente, acabou escapando esse trecho de chamada que vocês vão ver a seguir.
Curtam aí. O Espigão. Tudo começou num engarrafamento dentro do túnel. Quer saber de uma coisa? Isso aqui não é uma cidade feita para seres humanos. E agora, depois dessa raridade, né, eu gostaria de chamar, para falar um pouco dessa novela, da importância dessa novela, o Fábio Costa, grande especialista na área. Fala aí, Fábio. Olá, meu amigo Ted, amigos inscritos no canal dos Arquivos 1000, que traz tantas relíquias, tantas coisas que nos fazem relembrar um passado ou conhecer melhor esse passado da nossa TV. Muito obrigado pelo convite, Ted, para esse reencontro com os seguidores, os inscritos aqui do seu canal, e para falar dessa novela, que é uma novela tão representativa, não só dos anos 70, não só do Dias Gomes, como da teledramaturgia brasileira de um modo geral, que é O Espigão. E realmente, houve essa circunstância dela ter, inclusive, chamadas no ar, como esse resgate do vídeo agora prova, né? Chamadas para a reprise de O Espigão, em 1982, primeira e única. Infelizmente, nunca mais a novela foi a ponto de ter chamadas no ar, pelo menos, né? Considerada para ter uma reprise. Essa reprise, infelizmente, não aconteceu. E, apesar dos registros em jornais, resgatados aqui também pelo TED, tanto da Folha de São Paulo quanto de O Globo, O Espigão não teve essa reprise concretizada. E a circunstância que levou a essa reprise ser cancelada, embora tenha sido tão ostensivamente anunciada, ela tem a ver mais com a vida real do que com os acontecimentos da ficção. Explico-me. Havia um grande construtor, cujo nome era visto por toda a cidade do Rio de Janeiro em placas de obras, de condomínios, enfim, Sérgio Dourado. E já da primeira vez em que O Espigão foi exibida, em 1974, o tratamento dado por Dias Gomes à questão da especulação imobiliária, do progresso predatório do homem que acabava com o patrimônio histórico, arquitetônico, com a própria natureza em nome dessa sanha imobiliária, não agradou muito ao setor, notadamente a Sérgio Dourado, que a imprensa dá conta de que era uma pessoa próxima ao próprio Dr. Roberto Marinho, dono da TV Globo. De maneira que, se de uma primeira vez as circunstâncias conseguiram atenuar que o personagem da história de Dias Gomes, ali, o Lauro Fontana, que era o Milton Moraes, fosse identificado muito claramente com Sérgio Dourado ou com qualquer outro construtor da vida real, trocando um prédio de apartamentos residenciais por um faraônico hotel de 100 andares, o 100 ou 1000, salvo erro meu, o Fontana Sky, que era um assunto central na novela, né? Em 82, houve muitas pressões do setor imobiliário para que O Espigão não fosse resgatada. Isso, inclusive, foi noticiado pela Cidinha Campos, numa coluna que ela mantinha no Jornal do Brasil, naquela época, e em outros veículos também, porque, caso o setor imobiliário se chateasse com a TV Globo, deixaria de anunciar nos seus intervalos os novos empreendimentos e também no jornal O Globo. E como a gente se recorda, até não muitos anos atrás, os grandes jornais, especialmente nas edições de domingo, traziam grandes cadernos com anúncios de empregos, de imóveis, de automóveis, enfim, de página inteira, muitos deles, no caso dos anúncios de empreendimentos imobiliários. Então, realmente seria um problema. Não conveio para a TV Globo naquele momento, apesar das chamadas, apesar de uma nova abertura, apesar da trilha sonora ter sido preparada novamente, relançada nas lojas, que O Espigão voltasse ao ar. Então não voltou em 82 e nem mais em ocasião nenhuma. Quem sabe, se ela estiver em condições, agora tantos anos depois, apesar da especulação imobiliária ser um tema sempre aquecido, o Globoplay não venha então a resgatar essa novela dirigida pelo Regis Cardoso, com supervisão do Daniel Filho, um super elenco, não é? Milton Moraes já citado, Cláudio Maros, Beth Faria, Débora Duarte, Ari Fontoura, Carlos Eduardo Dolabella, Lutero Luiz, Jardel Melo, Dorinha Duval, Mário Lago, Rosa Maria Murtinho, Mauro Mendonça e muitos outros. Wanda Lacerda, como não citá-la, uma das irmãs Camará, Suzana Vieira, Miriam Pérsia, Sueli Franco,
E essa é uma novela bastante representativa, não só pelo seu valor artístico, como é muito comum na obra do Dias Gomes, né? Um grande dramaturgo, dos melhores que temos aqui no Brasil e para outros países também. O sucesso das suas peças em outras línguas comprova isso, mas também por essa apurada visão de, naquele momento, nos anos 70, uma história que é feita assim para entreter, mas também colocar o público para pensar em questões que até aquele momento eram um pouco restritas, bastante restritas ao ambiente acadêmico, como a própria ecologia, esse tema da especulação imobiliária, do homem com o progresso se impondo diante de outros tipos de patrimônio que também deveriam ser zelados, deveríamos lutar por eles e devemos ainda, né? Então esses termos, espigão, que dá nome à novela, e ecologia, ecossistema também, salvo engano da minha parte, termos assim se popularizaram por conta da novela e da abordagem que havia, porque um contraponto ao comportamento do Lauro Fontana era justamente o personagem do ecologista, do rapaz preocupado com a natureza e com outros tipos de valores, o Léo, que era o papel do Cláudio Marzo. Então essa é uma novela que realmente vale a pena ver de novo, como diz o nome da nossa clássica sessão. E se tivermos essa oportunidade, que bom que isso vai ser. Um abraço, Ted, abraço a todos. E aí? Você já curtiu, comentou, compartilhou? Fez tudo para que o canal cresça? Se já fez, maravilha. Se não, ainda há tempo, não só nesse vídeo, como nos outros vídeos. Sempre lembrando, lá na descrição do vídeo tem o Pix, tem um número de Pix lá, que é o número do telefone, que ali você pode ajudar o canal também a crescer. Não esqueça da nossa campanha. Se cada seguidor doasse R$1 por mês, imagine quanto o canal não cresceria. Um abraço, pessoal! Tchau, tchau!